Olá, ser divino ser, seja muito bem-vindo a mais um Therapcast. Eu sou Adriana Ragazzini e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o poder da autoobservação, despertando a consciência para transformar a sua vida. Você já parou para se observar de verdade? Quantas vezes suas ações e reações são automáticas e você apenas percebe depois que já aconteceram? A autoobservação é uma prática poderosa de autoconhecimento e transformação. Nesse episódio vamos explorar como observar nossos próprios pensamentos, emoções e comportamentos pode nos libertar dos ciclos repetitivos e nos ajudar a viver com mais consciência e propósito. Mas Adriana, o que é autoobservação? A autoobservação é o ato de olhar para si mesmo com curiosidade e sem julgamento. É como se você assumisse o papel de um observador neutro que acompanha seus pensamentos, emoções e reações. Diferente da autocrítica, que busca apontar as falhas, a autoobservação busca entender por que você faz o que faz. Imagine que alguém faz uma crítica a você e você imediatamente reage com raiva. Ao praticar a autoobservação, você consegue parar por um instante e perguntar: por que estou reagindo assim? O que esta situação despertou em mim? Esse momento de pausa pode ser a chave para escolher uma reação diferente e mais alinhada com quem você deseja ser. A autoobservação é como estar em um cinema assistindo a um filme. Só que neste caso, o filme é sua própria vida. Quando você está completamente envolvido na cena, você reage impulsivamente. Mas, quando você toma uma distância e se observa do lugar de espectador, percebe detalhes e escolhas que antes não via. A autoobservação é o ato de olhar de forma imparcial, como se fosse um observador externo, sem julgamento, sem crítica. E, no entanto, ela vai além de uma simples observação dos nossos comportamentos. Trata-se de um mergulho profundo no autoconhecimento, onde conseguimos acessar e entender nossos pensamentos, emoções e padrões de comportamento. Quando praticamos a autoobservação, começamos a perceber algo fundamental: os nossos pensamentos automáticos. Esses pensamentos são reflexos das nossas crenças, experiências passadas e da nossa forma de ver o mundo. Muitas vezes não nos damos conta deles, mas eles influenciam a maneira como reagimos, como tomamos decisões e como nos comportamos em diversas situações. Por exemplo, se uma pessoa é constantemente criticada ou sente que não é suficiente, ela pode desenvolver um pensamento automático de não sou bom o suficiente. E esse pensamento se repete sempre que ela enfrenta um desafio, o que leva a duvidar de suas habilidades ou até evitar novas oportunidades. A autoobservação é como olhar no espelho não apenas para ver a aparência externa, mas para ver quem você realmente é, de dentro para fora. Quando você começa a se observar de verdade, começa a identificar seus pensamentos automáticos e começa a percebê-los como se fosse uma série de roteiros pré-escritos que só você consegue perceber quando se olha. Quando você se observa atentamente, você se dá conta que esses roteiros nem sempre são os melhores para você e tem a oportunidade de começar a reescrevê-los. Imagine que você tem uma reunião importante no trabalho e começa a se sentir ansioso. Quando você se observa, percebe que a ansiedade vem de um pensamento automático. E se eu cometer um erro e as pessoas me julgarem? Esse pensamento, por ser automático, acontece sem que você perceba, mas, ao se observar, consegue questioná-lo. Por que eu estou pensando assim? Será que é verdade? O que posso fazer para mudar esse pensamento? Isso permite que você escolha uma resposta mais equilibrada, como, por exemplo, se concentrar no que você pode controlar e confiar na sua capacidade. Então, a autoobservação é um poderoso aliado para quebrar esses padrões repetitivos em nossas vidas. Quando você se observa, começa a perceber que muitas das suas reações e comportamentos são apenas repetições de padrões antigos. Padrões que muitas vezes surgem em nossa infância e continuam a se repetir na vida adulta. Se, por exemplo, em sua infância você recebeu amor e aceitação quando agradava os outros, você pode carregar esse padrão para a vida adulta e sentir uma pressão constante de sempre agradar para ser aceito. A autoobservação permite que você perceba esse padrão e escolha conscientemente agir de uma maneira diferente, mais alinhada com o que você realmente deseja e precisa. Portanto, a autoobservação não é apenas sobre identificar ações, mas também sobre entender os pensamentos e emoções que geram essas ações, podendo assim mudar padrões automáticos que limitam seu crescimento. Do ponto de vista da neurociência, a autoobservação ativa regiões do cérebro como o córtex pré-frontal,
responsável pela tomada de decisões constantes. Quando você se observa, está interrompendo padrões automáticos e criando espaço para novas conexões neurais. Como afirma Joe Dispenza, quando você se torna consciente de seus pensamentos automáticos, você deixa de ser vítima deles e começa a ser o criador da sua realidade. A prática contínua da autoobservação permite que você saia do modo piloto automático e entre em um estado de presença consciente, onde suas escolhas são mais alinhadas com seus objetivos e valores. Se você tem o hábito de procrastinar, por exemplo, ao se observar, pode perceber que o padrão de procrastinação vem do medo do fracasso. Reconhecer isso permite que você faça escolhas conscientes para agir com o medo presente. Desenvolver a autoobservação exige prática e paciência. E aqui estão algumas técnicas para você começar. O próprio Mindfulness. Reserve 10 minutos por dia para sentar em silêncio, focar na respiração e observar seus pensamentos sem se envolver com eles. Imagine que seus pensamentos são nuvens passando no céu. Você pode escrever diariamente sobre suas experiências e sentimentos. Por que reagir dessa forma? O que aprendi com essa situação? Quando colocamos no papel, estamos tirando da nossa mente e podendo observar de uma forma mais imparcial. Check-ins diários. Faça pausas durante o dia para verificar como você está se sentindo e o que está pensando. Pergunte a si mesmo: estou agindo de forma consciente ou automática? Ancoragem no momento presente. Sempre que sentir que está agindo impulsivamente, respire fundo e se pergunte: o que está acontecendo comigo agora? Isso traz sua mente para o presente e permite escolher uma resposta mais equilibrada. A prática da autoobservação traz benefícios profundos e transformadores para a vida emocional, mental e física. Ao se observar, você ganha clareza sobre quem você é, seus padrões, suas reações e suas verdadeiras necessidades. Vamos explorar alguns desses benefícios com exemplos práticos, para que você compreenda melhor como a autoobservação pode impactar positivamente sua vida. Maior consciência dos padrões de comportamento. Ao praticar a autoobservação, você se torna mais consciente dos padrões de comportamento automáticos que tem em determinadas situações. Isso permite que você escolha agir de maneira mais consciente e não apenas reagir impulsivamente. Imagine que você sempre se sente irritado quando alguém te interrompe. Te interrompe durante uma conversa. Quando você se observa, percebe que isso vem de um padrão de comportamento aprendido na infância, onde ser interrompido era um sinal de desrespeito. Agora que você se deu conta disso, pode escolher em responder com calma, dizendo: eu gostaria de terminar o que estava dizendo, por favor. Em vez de reagir automaticamente com raiva, você cria uma resposta mais assertiva e controlada. Ela melhora a nossa regulação emocional. A autoobservação também permite que você identifique e compreenda suas emoções antes que elas se intensifiquem. Com isso, você ganha a habilidade de regular as suas emoções de forma mais eficaz. Por exemplo, durante uma situação estressante no trabalho, você começa a sentir ansiedade. Desculpa. Com a prática da autoobservação, você percebe que sua ansiedade está ligada a um pensamento automático do tipo: se eu não fizer isso perfeitamente, eu vou falhar. Ao perceber isso, você consegue interromper esse pensamento e substituir por algo mais equilibrado, como: estou fazendo o meu melhor, e isso é o suficiente. Com isso, você consegue diminuir a intensidade da ansiedade e retomar o foco. Aumenta a autocompaixão. Ao se observar de forma imparcial, sem julgamentos, você começa a se tratar com mais compaixão. Isso permite que você aceite suas imperfeições e entenda que todos cometemos erros, sem se punir por isso. Por exemplo, digamos que você cometeu um erro em um projeto importante. Em vez de se criticar duramente, como costuma fazer, você se observa e percebe que está sendo excessivamente rígido consigo mesmo. Você então escolhe olhar para o erro com autocompaixão e entender que os erros fazem parte do aprendizado. Com essa visão mais gentil, você consegue corrigir o erro e seguir em frente, sem se paralisar pela culpa. Aumento da capacidade de tomar decisões conscientes. Quando você se observa, você ganha mais clareza sobre suas motivações e desejos. Isso ajuda a tomar decisões mais alinhadas com seus valores e objetivos, sem ser influenciado por impulsos ou pressões externas. Vamos supor que você está em uma situação onde alguém pede para você fazer algo que não está alinhado com seus valores. A autoobservação lhe permite perceber rapidamente o desconforto interno que você sente ao ouvir esse pedido. E em vez de ceder por pressão, você consegue se observar e perceber que a decisão de dizer não é mais alinhada com seus princípios. Assim, você se sente mais seguro ao tomar a decisão sem se sentir culpado. Maior autoconhecimento. A autoobservação leva a um nível mais profundo de autoconhecimento.
Ao se observar sem julgamentos, você começa a entender melhor seus pensamentos, suas emoções e os fatores que influenciam suas escolhas. Você começa a perceber que frequentemente se sente incomodado com certas críticas. Ao se observar, entende que isso ocorre porque você carrega uma crença de que ser criticado significa que você não é bom o suficiente. Com essa percepção, você pode trabalhar para reprogramar essa crença, escolhendo não se identificar com a crítica, mas sim com o valor que você tem como pessoa. Esse autoconhecimento lhe dá poder para transformar a maneira como reage a críticas no futuro. Desenvolvimento de resiliência. A prática da autoobservação também ajuda a desenvolver resiliência, pois se você se torna mais capaz de lidar com a adversidade de maneira calma e racional, em vez de reagir impulsivamente. Em um momento de crise, como a perda de um emprego ou uma separação, você poderia se sentir devastado e sobrecarregado. Porém, ao praticar a autoobservação, você consegue perceber a dor sem deixar-se consumir por ela. Você entende que, embora o momento seja difícil, ele não define quem você é, e pode usar a situação como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Esse nível de resiliência permite que você se recupere de maneira mais rápida e positiva. Esses são apenas alguns exemplos de como a autoobservação pode trazer benefícios significativos para a sua vida. Ela não só ajuda a entender os padrões de comportamento e emoções, mas também cria um espaço para transformação, crescimento pessoal e construção de uma vida mais equilibrada e consciente. Ao se observar, você desenvolve uma relação mais saudável com você mesmo e com o mundo ao seu redor. A autoobservação é como ter uma lanterna em uma sala escura. Ela ilumina os cantos da sua mente que você não costumava enxergar, permitindo que você faça mudanças conscientes. A autoobservação é uma prática contínua de expansão de consciência. Ao se observar com gentileza e curiosidade, você se torna um mestre de sua própria mente e abre caminho para uma vida mais autêntica e plena. Como diz o mestre espiritual Jiddu Nakachudi, observar sem avaliar é a mais elevada forma de inteligência humana. Lembre-se, você é observador da sua própria vida. Use esse poder para crescer, aprender e transformar-se. E se quiser aprender a ser observador de sua realidade, venha para a jornada Ser Divino Ser. Lá você encontra diários de bordo que vão te ajudar a se observar em cada trilha de autoconhecimento e expansão da consciência proposta. Obrigada por acompanhar mais um episódio do TerapiCast. Se esse conteúdo trouxe novas percepções para você, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem. E até o próximo episódio. Gratidão por me ouvir.